Olá, querido estudante, sou o professor Leonardo e agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas de física. Desta vez, vamos estar trabalhando ondas. Vamos começar o início do estudo, a introdução à ondulatória, tá certo? Nós vamos trabalhar ondas que se propagam em meios elásticos, vamos trabalhar sobre a refração da onda, tipos de ondas, vamos falar também do movimento oscilatório, também nós temos que falar sobre os elementos de uma onda, equação fundamental da onda, e para o curioso, para você que gosta desses assuntos mais corriqueiros, mais cotidianos, nós vamos estar falando também de formações de tsunami e vamos até falar em ondas gravitacionais, aquelas que foram propostas por Einstein lá na teoria da relatividade e só foi detectadas agora, no ano de 2015. Gosta desse assunto? Deixa um like no vídeo para ajudar o trabalho da divulgação científica. Quer aprender física comigo? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você ficar atento toda vez que chegar um vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Faz a ponta do lápis e vamos para o vídeo! Muito bem, já estamos de volta, vamos para a nossa aula, vamos para a introdução à ondulatória, que é o que nos importa agora, é o nosso assunto principal que a gente tem que estar falando agora, justamente o início da ondulatória. Olha, lembre-se, toda vez que o professor fala em onda, em mente vem na nossa cabeça já praia, né? Falou em onda, o que é que a gente lembra? Praia. Aí chega aquele professor de física chato, olha para você e diz assim: onda é tudo aquilo, toda aquela movimentação, todo aquele transporte de energia e quantidade de movimento, mas que não transporta matéria. Olha aí, ondas é uma perturbação periódica que se propaga transmitindo energia e quantidade de movimento, mas sem propagar, sem transportar matéria. Aí fica complicado, né, professor? O senhor me dizer um negócio desse? Aí fica muito complicado o senhor abrir a boca para dizer um negócio desse, porque eu fui na praia, olhe, professor, eu fui na praia e não tem esse negócio de onda não levar matéria não. A onda chegou até a mim e eu vou dizer uma coisa para você. Se eu não tivesse tão atento, professor, teria acontecido o que aconteceu com essa moça. Olha o que aconteceu com a minha namorada e ela desatenta, pedindo para eu tirar foto dela. Olha, veja bem, a onda que a gente considera como onda, ela apenas é o movimento ondulatório. Após a onda arrebentar, após acontecer isso aí que aconteceu com essa moça, que foi muito dolorido, a onda deixa de se comportar como um movimento ondulatório e passa a se transformar como um movimento turbulento, uma avalanche, né? Que praticamente vai sair arrastando tudo mesmo pela frente. Olha só. Observe comigo essa situação bem análoga, inclusive já esteve até cobrada na prova do Enem. Vamos observar essa ola, olha só. Veja, professor, eu estou vendo aí a onda indo da direita para a direita. Eu estou vendo aí a onda indo para a direita. Olha, quem é frequentador de estádio sabe que o torcedor, o máximo que ele vai fazer é levantar e baixar. Levantar e baixar, mas mesmo ele apenas levantando e baixando, ele observa aquela energia, aquela propagação de energia que vai junto com a torcida, né? Então, você que é acostumado a frequentar os estádios, você vê que há uma certa energia ali transferida naquela ola. Olha só, vamos observar direitinho quando se tem um trem de ondas. Veja que a onda ela está se movimentando, né? Ela tem uma direção de propagação, mas veja que ela também aqui ela não está transportando matéria, ela apenas sobe e desce. Observe isso aqui, ó. Veja que o torcedor lá na ola, ele apenas subiu e desceu. E ele ajudou no transporte da energia, né? A energia da torcida. Agora aqui no trem de onda, dá para perceber? Veja,
A vontade que se tem de dizer é que a gente vê as bolinhas passando. Mas se a gente observar também, a gente vai ver que ela apenas sobe e desce. Olha aqui comigo, ó. Ela sobe, desce. Então, a onda, ela apenas é o transporte de energia. Olha aqui comigo nesse trem de onda, como fica difícil observar o sobe e desce. Professor, eu estou vendo ali, eu sei que essa bolinha está se movimentando. Ou então o senhor vai me dizer que isso é apenas uma ilusão de ótica. Olha, é apenas mesmo uma ilusão de ótica. Se você separar, se você... como é que eu posso dizer? Se você isolar uma bolinha dessa, você vai perceber que ela apenas sobe. Olha aí ela subindo. A mesma bolinha subiu, essa mesma bolinha desceu. Olha, descendo aí, tá vendo? Muito bem. Então, isso aí é o que nós vamos estar trabalhando e chamando de onda, né? Onda, ela vai estar propagando muita energia, muita quantidade de movimento, mas a matéria não é transferida, a matéria não é arrastada, né? Esse tipo de onda que nós estávamos vendo agora é uma onda transversal. O que é uma onda transversal? São aquelas em que a direção de propagação é perpendicular à direção da vibração. Olha, você tem aqui um punho que dá uma alavancada aqui na onda, né? Uma direção aqui da perturbação. Ela apenas sobe, desce aqui a sua direção da propagação. Ela é paralela em relação ao movimento da onda, tá certo? Ela se propaga paralelo em relação ao movimento, né? Na verdade, perpendicular em direção ao movimento, tá certo? Não é o único tipo de onda, nós vamos ver outros tipos de onda, esse é apenas um dos tipos de onda. Mas antes vamos falar em trabalho e energia. Vamos focar nessa energia. Olha, presta atenção aí nessa questão da corda. Nós temos aí uma corda, o cidadão pega a corda e traciona essa corda, ele dá esse supapo, esse salavanco, né? Como a gente vem falando em relação à onda. Ele faz esse movimento e note que as moléculas se agitam, as moléculas da corda, e é uma certa quantidade de energia transferida. Mas para essa energia ser transferida, a gente tem que ter a força que foi aplicado pela mão aqui, ó, e o deslocamento, que é que vai fazer essa energia se distanciar e percorrer ao longo da corda. Então eu tenho uma força e o deslocamento, que é, na verdade, essa energia propagada pela corda. Você consegue observar isso aí? Ela mostra aqui a direção, ó. Então, tanto no lanceio, quando você está soltando uma pipa ali, né? As famosas arraias, quando você está soltando uma pipa que você lanceia, você está propagando essa energia através de uma força, e essa força ela é deslocada ao longo da linha até chegar à raia, e ela dá aquele rodopio, aquela embiocada, como a gente costuma ver, né? Na época das arraias aí, das pipas, né? Muito bem, vamos para frente. Agora a gente tem que classificar essas ondas quanto à direção de propagação. Olha essa onda. Veja que o movimento que ela faz aqui para cima e para baixo, ó, né? Ela está subindo e descendo. A onda está oscilando, sobe e desce. E ela é perpendicular à direção da oscilação. Olha, ela está indo, mas ela apenas sobe e desce. Essa é a dita onda transversal, tá certo? A onda transversal, ela tem a sua direção, aliás, ela se propaga, né, na perpendicular, tá certo? Em relação aí ao movimento. Muito bem. E nós temos também a onda longitudinal, né? Essa onda longitudinal, ela é caracterizada justamente pelas zonas de compressão e rarefação que existem na onda, né? Veja aqui que a onda vai passando, olha aqui, deixa você observar aqui, ó. A onda vai passando e entre a onda há um vale, né? Veja que
essas cristas aqui são as ditas ondas de compressão, onde existe a maior quantidade de moléculas ali. E quando as moléculas estão um pouco separadas, nesse intervalo aqui, ó, é a dita rarefação, né? Muito bem. Então, isso que você tem que observar nas ondas longitudinal. Ela se propaga ao longo do percurso, e elas estão indo, ó, né? Então, ela está em direção longitudinal. Nós temos também outro tipo de onda que a gente pode ver aí? Olha, aquela ondinha da piscina, né? Aquela marolinha da bacia da piscina, ou até mesmo da praia, né? Olha só, veja que aí ela não vai ter um movimento para o lado, nem para cima e para baixo. Na verdade, ela vai ter um movimento para o lado, para o outro, para cima, para baixo, fazendo aquele movimento meio que elíptico, meio que ovalzinho, né? Isso são as ditas ondas mistas. Uma onda que é muito comum, essa onda mista, e provavelmente a que você mais tenha contato com ela no seu cotidiano, no seu dia a dia, tá certo? Olha, o som, ele é um exemplo de onda longitudinal. Olha aqui a propagação do som. À medida que ela sai aqui de um alto-falante, a gente vê essas zonas de compressão, olha a maior quantidade de moléculas aqui unida, arrastando aqui o som num meio material, e uma zona que tem poucas moléculas reunidas, a chamada rarefação, né? E também ajuda nessa propagação. Olha, para você entender melhor, vamos para o alto-falante. Olha, num alto-falante, quando o alto-falante feito de papelão, aquele material, um papel mais duro ali, né? Parece bem um papelão. Quando ele trela, você tem a zona de compressão, que é essa zona de força que a gente sente no som, naquele som alto ali, nos paredões, nas festas, né? Ou simplesmente no som alto você sente aquele impulso do som, né? Aquele impacto ali do grave. E quando há o relaxamento, ocorre essas zonas de rarefação, ó, né? Quando se junta a zona de compressão e rarefação, a gente consegue distinguir ali o que se está sendo tocado, o que está sendo falado, né, por meio do som, e o nosso nervo auditivo transforma isso em informações para os nossos sentidos, né? E o nosso corpo sente e responde aquilo em que se está escutando, que se está ouvindo, tá bom? Vamos para frente, olha. Nós vamos falar que essas ondas longitudinais são aquelas que a direção de propagação coincide com a direção da vibração. Então, ela está se propagando e vibrando na mesma direção. Lembre-se que a transversal, as ondas transversais, ela se propaga na perpendicular, né? Aqui não, aqui é na mesma direção. Propagação e direção de vibração vai no mesmo sentido, tá certo? Como mostra aí a ilustração, né, da saída da fala, de um som propriamente dito, tá certo? Classificação das ondas quanto à direção de propagação. Olha, a direção de propagação da onda, nós vamos ter 3 tipos, né? As unidirecionais, que é o exemplo da corda, se propaga em uma direção. Bidimensionais, se propaga em 2 dimensões, a onda na superfície da água. Tridimensional, no caso o som, a luz, né? Ilustrando melhor, fica aí, ó, a corda, né? Uma única direção. A onda, e no plano, a gente tem um plano para poder observar essa onda bidimensional, ela vai para frente, vai para os lados, e a tridimensional, como a luz e o som, que se propaga em todos os lados, para cima, para baixo e para os lados, para um lado e para o outro, tá certo? Temos aí ainda essa ilustração de cada uma separadamente para você não fazer confusão quanto a isso aí. Em relação à direção de propagação de onda, nos meios materiais elásticos, as ondas são classificadas em unidirecional e o exemplo é o da corda. Tá certo? Isso o vestibular vai pedir de você. Isso o vestibular vai te cobrar, tá certo? A prova do ensino médio vai te cobrar. Olha só a direção, a onda bidimensional, a dita bidimensional, né? Ondas que são bidimensionais são as ondas que vão para frente e para os lados, como é o caso da onda do som, né? Das ondas ali no plano, né? Para ficar mais explicado, assim, a onda no plano. Professor, eu estou vendo que aqui está falando da frente de onda.
O que é essa frente de onda? Olha aqui a frente de onda. Vamos conhecer a frente de onda. Olha, frente de onda, nós chamamos de frente de onda um conjunto de pontos que sofreram perturbação através de uma propagação ondulatória. Da maneira mais simples, podemos dizer que é a fronteira entre uma região do meio que já sofreu a perturbação e a região que ainda não sofreu, né? Então, cada onda, quando vem, ela tem a sua frente da onda, né? Dependendo da fronteira emissora, né? Da fonte emissora, a frente de onda pode ser uma linha, uma superfície ou até mesmo um ponto, né? Então, a frente da onda é sempre o intervalo entre uma perturbação e outra, né? Para cada perturbação, uma frente de onda, tá certo isso aí? Muito bem. Agora vamos ver a tridimensional, né? As ondas tridimensional, aí no caso a luz, o som vai para cima, vai para baixo, vai para um lado e vai para o outro, né? Olha, essa onda tridimensional, existem várias ondas aí, principalmente a luz, que a gente vai estar daqui a pouco vendo como se comporta essa onda tridimensional, tá certo? Vamos avançar aqui no conteúdo e conhecer agora a natureza das ondas. Vamos falar da onda quanto à sua natureza. Olha, a primeira delas que nos aparece aí são as ondas mecânicas. A gente sabe que essas ondas elas não se propagam no vácuo, até porque essas ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagarem. Ou seja, no vácuo, no espaço, não existe barulho, não existe explosão. Por quê? Porque a gente não tem como ouvir o som ele não vai se propagar no vácuo, tá certo? Vamos ver o exemplo de ondas mecânicas. O som, ondas de corda. Como é que vai ter uma onda mecânica se não tiver a corda para propagar aquela quantidade de energia? Concorda? Né? A onda da mola também ela vai ter zona de compressão e rarefação, porque a mola ora é esticada, ora é, né? Ora é esticada, ora ela é aliviada, e as próprias ondas na água também, né? A onda na água ela é uma onda mecânica, precisa de um meio material, e só tem onda na água se tiver a água, que é o meio em que a onda acontece. Tá certo? Muito bem. Olha aí. Isso aí é um exemplo do som, que é só para mostrar aí o exemplo da onda transversal, né? E ela precisa de um meio material para se propagar. E você vai observar que nós temos aqui, olha, eu vou até marcar aqui para você estar dando uma olhada direitinho. Olha, eu vou marcar aqui com minha caneta. Observe aqui, ó. Observe que aqui você tem aqui esses pontos aqui, ó. E eles não são arrastados pela onda. Não são arrastados pela onda. Ó, veja que eles continuam aqui, ó. Tá certo? A onda passa e eles ficam. E aí uma pedra, no caso da pedra caindo na água, ela faz essa quantidade de ondas aí que se propaga, né, em vários círculos, né? Ou até mesmo uma fonte emissora de som também que propaga o som para todos os lados. Tá ok? Vamos para frente? Olha só, nós temos também as ondas eletromagnéticas e a partir delas agora a gente tem muito o que dizer sobre essas ondas, né? Originadas por cargas elétricas oscilantes, propagam-se no vácuo e em certos meios materiais. Olha o que a gente tem para ver dessa onda. Professor, onda eletromagnética, tem muitas? Tem a luz, o raio-x, as micro-ondas, né? Ondas de rádio, ondas de TV, ultravioleta, tem tantas outras aí, tá entendendo? São muitas ondas aí eletromagnéticas. E como essas ondas se comportam no meio, professor? Olha como é interessante. Veja que a onda sobe, desce, lado, ou seja, ela está indo em todas as direções, né? Ela está se propagando aí em todas as direções. Isso é a onda eletromagnética, tá certo? É através do estudo, a partir da luz, que nós conhecemos um vasto, imenso território aí no universo, a partir da luz aí que, né, nós temos aí como observar essas luzes aí, tá certo?
Muito bem, vamos para frente. Agora vamos conhecer o componente de uma onda. A onda ela é composta por vários componentes básicos aí, ó. Nós temos aí crista, amplitude, o vale, tem o comprimento de onda, mas a gente vai estudar isso bem detalhadinho daqui a pouco em outro exemplo aqui que eu trouxe para você, ó. Veja bem, a frequência é um número de oscilação no intervalo de tempo. E essa frequência, que nós vamos trabalhar com ela lá dentro da equação fundamental da onda, a frequência ela é o inverso do período. E quem é o período, professor? É o intervalo de tempo de uma oscilação completa, né? Então, se você tem um intervalo de tempo para uma oscilação completa, você tem um período. E se você tem várias oscilações num determinado intervalo de tempo, você tem a frequência. Então, veja que F, olha aqui, ó, F é o inverso, né, do período, tá certo? E essa frequência ela é dada em Hertz, tá certo? Hertz é a unidade que a gente vai estar conferindo para representar a frequência de uma determinada onda. Olha só, ainda dentro da característica da onda e lembrando lá os componentes, né? A crista, a amplitude. Veja que nós temos amplitude aqui numa parte para cima, numa parte para baixo. Comprimento de onda de uma crista a outra, de um vale a outro. Tá certo? Muito bem. Conhecida a onda e os seus componentes, nós vamos conhecer agora como equiparar, como trabalhar esses dados que a onda nos dá, né? Veja que a velocidade de uma onda, ela é a distância percorrida pela onda no intervalo de tempo. Olha aqui o V, eu vou até pegar o meu marca-texto. Vou pegar meu marca-texto, porque isso aqui eu tenho que mostrar a você. Olha aqui esse V, ó. V. Veja esse V aí. Observe. Olha só. Veja que o espaço é o lambda. Quem é o lambda, professor? Comprimento de onda, ó. Comprimento de onda aqui. É o espaço que a onda percorreu. E o tesão aqui é o período da onda. Então, você vai ter o comprimento da onda e o período, que é o intervalo de tempo de uma oscilação a outra, né? Como é que isso aí fica organizando? Cálculo de velocidade e comprimento da onda. A velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto, né? Velocidade é o deslocamento sobre o tempo. O deslocamento é o lambda, e esse lambda é o comprimento de onda, como você já sabe. E o tesão é o período, que é o tempo, né? Dado ali num determinado período ali de tempo, né? E esse período aqui, ele é o inverso da frequência, ó. Então, eu tiro esse T aqui que está dividindo, 1 sobre T, e coloco F. Organizando, a velocidade da onda vai ser dada por lambda vezes F, onde o lambda é o comprimento da onda, a velocidade vai ser o comprimento da onda vezes a frequência. Professor, mas eu quero calcular o comprimento da onda. Então, o comprimento da onda ele vai ser dado, olha, se você pegar dessa equação aqui, você passa o T para o outro lado, multiplicando, né? Vai ficar a velocidade vezes o período, que vai ser igual ao comprimento da onda. Tá ok? Isso aí, não esquece disso aqui, porque essa informação nós vamos usar mais na frente, na hora de resolver os exercícios, tá bom? Olha, só para você ficar tranquilo quanto a isso aí, V é a velocidade, e essa velocidade ela é dada em metros por segundo, o comprimento da onda é dado em metro mesmo, e a frequência em hertz, como já falamos anteriormente. Formatos de onda, a gente tem a onda senoidal, que é aquele formatozinho mesmo que a gente conhece da onda, balançou ali, né? A gente já sabe que é uma ondinha. Agora pode aparecer ela quadrática e você não identificar como onda, mas agora você fica sabendo. A triangular tem uns pontilhados aí, né? Ó, triangular. E essa dente de serra aqui, realmente, ela imita aqui os dentes de serra, que caracteriza também um tipo de formato de onda. Fique atento a isso aí, tá bom? Ficarei muito feliz com a sua observação. Na refração da onda, isso ocorre quando uma onda propaga-se de um para outro meio físico. Nesse caso, a velocidade de propagação e o comprimento da onda sofrem alterações. Olha aqui, a velocidade e o comprimento vão sofrer
variações, tá certo? No entanto, contudo e de modo que a frequência continua a mesma. Professor, escreve, olha, V e lambda, que é a velocidade, e o comprimento da onda, variam. Eles são variáveis, eles sofrem variações, vão mudar. A frequência não, a frequência é a mesma, tá certo? É sempre constante, tá bom? Muito bem, trouxe aí para vocês agora compararem esse espectro aí eletromagnético, né, para a gente comparar várias faixas de frequência da luz. A gente tem aqui os menores raios gamas, os raios X, ultravioleta, a luz visível, que é um espaço bem pequenininho, onde a gente pode estar vendo aí esse espaço visível da luz. Aí depois tem a radiação infravermelho, as micro-ondas, ondas de rádio, né, e por aí vai, né? Ondas de telefone, ondas de internet, ondas de comunicação de modo geral, tá bom? Isso aí é mesmo só para você ficar atento a essas informações em relação a... Todas elas aí são ondas eletromagnéticas, tá certo? Se propagam no vácuo, como a gente já viu. Para finalizar agora, a gente vai estar falando um pouquinho de tsunami, né? Esse tsunami ele é gerado por um tremor nas profundezas do oceano, ou seja, uma atividade sísmica ou até uma atividade vulcânica no oceano. Essa atividade ela vai causar uma trepidação na placa tectônica e vai subir até a superfície, fazendo com que essa trepidação também agite ali a água, né? O tremor abaixo do fundo do mar desloca as águas do oceano que sobem para a superfície em ondas de até meio metro, né? Meio metro, meu querido, na hora da perturbação. Quando essa onda vai se aproximando da costa, aí ela vai tomando tamanho, né? À medida que a profundidade diminui, a altura da onda aumenta, né? Criando uma parede d'água, e isso quem sofre muito são as regiões litorâneas, né? As cidades litorâneas aí, as cidades que vivem à beira-mar, Fortaleza, Santos, né? E tantas outras cidades aí que estão à beira-mar, que podem sofrer caso um dia venha a ter aí um avanço do mar desse jeito aí, num tsunami. Como acontece, já temos até filmes aí de regiões aí que a natureza fez aí migrantes naturais devido a forças da natureza, né? De grandes ondas que inundaram tudo, por que não dizer? E continuando ainda em relação ao cotidiano, as ondas gravitacionais. Observe essa animação como ela ficou linda, olha. Isso é o espaço-tempo, ele é distorcido por forças de ondas gravitacionais causadas por grandes cataclismas causados em estrela, né? Quasares, pulsares, né? E elas emitem essas ondas gravitacionais que deformam ali o espaço-tempo e só foram detectadas em 2015, né? Graças aos estudos aí da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, né? Então a gente ficou sabendo que essas ondas elas vão transportar uma energia na forma de radiação gravitacional, tá bom, pessoal? Então isso era tudo que a gente tinha que falar em relação à ondulatória. Temos a próxima aula com muito exercício, aplicação de tudo que foi visto até aqui. Fica um forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Bye!